Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Estamos meditando na primeira leitura, uma continuação do texto de Tobias, e hoje fala para nós de Sara, que teve vários maridos. Quantos? 7. E morreram, não deixaram filhos. Nós sabemos que Moisés, pela força também do pedido do povo, criou uma lei chamada Lei do Levirato, ou seja, se o irmão morria sem deixar filhos, o outro irmão casava com a viúva do irmão, para poder lhe dar descendência. Vamos falar a verdade, não era só descendência, era um jeito das posses ficarem na mesma família. Entre nós, tinha isso antigamente, os mais antigos devem se lembrar disso. Pessoas que casavam, às vezes, até com parentes, para que as propriedades ficassem com o mesmo sobrenome, vamos dizer assim. Muito bem, por que Jesus sempre falou: cuidem das viúvas, cuidem dos órfãos? Era muito grande o número de viúvas e órfãos, por causa também das batalhas e de tantas coisas, mas por que ainda reinava esta lei do levirato? A viúva não tinha proteção legal nenhuma, e se não tivesse o casamento com o cunhado, vamos dizer assim, tudo que ela possuía, que era do marido, voltava para a família do marido, e ela ficava desprotegida. E a religião da época ainda protegia essa lei. Então essas mulheres passavam muita dificuldade. Por isso, quando você vê na Bíblia a viúva no Antigo Testamento, são pessoas que eram quase que obrigadas a pedir esmola, e também para os seus filhos. Então, a primeira leitura mostra que Sara teve esses maridos todos e que morreram, e uma escrava ali que ajudava na redondeza, e muitas outras pessoas falavam que ela que sufocava os maridos. Olha o cuidado. E esta leitura de hoje é esse clamor, esse sofrimento dessa mulher, que era uma mulher honesta, justa, e tinha que aguentar esse povo falando isso. E ela desejou a morte. Ela falou: acho que é melhor eu também morrer. Porque viam a falta dela não ter filho como uma desgraça, como um castigo. E então, esta mulher, quando ela decide tirar a vida dela, ela diz: mas eu vou causar vergonha maior ainda para o meu pai, e a vida não me pertence. Abriu os braços na janela da casa, olhou para o alto e fez uma oração a Deus. E o que aconteceu? Deus enviou Rafael. Quem é o anjo Rafael? O anjo da cura. Por feliz coincidência, estamos aqui hoje. E se você erguer as suas mãos com fé, não só a cura física ou o alívio de dores, mas principalmente pedimos e clamamos a Deus que envie o anjo Rafael, o anjo da cura, para curar o nosso interior, nossas lembranças ruins, nossas saudades, nós que não perdoamos a nós mesmos por alguma coisa, para que nos alivie. No Evangelho de hoje, uma cena parecida, mas com um objetivo diferente. Jesus nos dá a explicação da ressurreição, da vida após a morte. Aqueles homens que eram especialistas na lei, conhecedores da Bíblia da época, que não tinha o Novo Testamento, como bem sabemos, mas a Torá e os profetas, que é o Antigo Testamento que nós conhecemos, chegam para Jesus e, de forma sarcástica, porque eles queriam pegar Jesus em alguma palavra,
em contradição para poder condená-lo e procuravam de todas as formas. Os textos, quem lê o Evangelho todo dia, está vendo que todas as passagens dessa semana são provocações a Jesus, como essa de hoje. Eles não acreditavam na ressurreição, os saduceus, e falam assim: escuta, o senhor que é um homem inteligente, um homem que olha para o povo, típico da pessoa às vezes sarcástica, né? Primeiro elogia, enaltece e depois vem com veneno. Então diga para nós, uma mulher que se casou várias vezes, marido morreu, quando essa mulher morrer, ela vai ser esposa de quem? Ela casou com todos esses 7 homens. Aí Jesus também, com muita fineza, dá uma alfinetada. Bem se vê que vocês não são conhecedores da palavra. Isso não está no livro de Moisés. O nosso Deus, o próprio Deus, disse que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos vivos e não dos mortos. Depois que morremos, somos como anjos. Ninguém se casa e ninguém se dá em casamento, mas nós estaremos numa dimensão superior. Mas, meus irmãos, enquanto estamos aqui no limite, ainda precisamos dessa proteção e desse corpo. Estamos respirando, se o ar nos falta, sufocamos a roupa que nos protege. Enquanto estamos aqui no limite, a nossa cabeça ínfima e pequena diante do mistério de Deus, temos dificuldades para compreender isso. Mas o nosso Deus é um Deus dos vivos. E como que Jesus confirma isso que ele acabou de dizer aqui? Tem uma passagem maravilhosa e fortíssima que nos mostra a ressurreição no Monte Tabor. Quando Jesus está no Monte Tabor, se transfigura, e quem que aparece do lado dele? Moisés e Elias, que já tinham morrido há muitos e muitos anos. Preste atenção. Quem que Jesus convidou para ficar com ele? Pedro, Tiago e João, vivinhos da Silva, estavam lá com Jesus. Eu acho impressionante que num determinado momento, assistindo aquela cena de luz, Jesus e esses 2 grandes homens, um que lembra a lei e o outro que lembra os profetas, que brilham um corpo de luz. São Pedro, ali, sem saber o que falar, levantou o dedinho, né, certo lá: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quem falou para Pedro que era Moisés e Elias que estavam ali? A Bíblia não narra isso. Pedro e os outros escutam a conversa, porque a Bíblia diz que eles conversavam entre si e falavam da morte e da ressurreição de Cristo, e interpretam e reconhecem Moisés e Elias. Nós poderemos reconhecer então, depois desta vida, as pessoas, porque Pedro, a ele não foi dado saber quem eram aquelas pessoas, mas ele definiu quem era, olhando para eles, reconhecendo neles, no rosto de luz. Tanto que Jesus fala: não, nesse momento nós vamos voltar, nossa missão continua. A vida nossa teve início, mas não terá mais fim, ou para a glória ou para o sofrimento total. A opção é nossa, ou para a luz ou para a escuridão. As nossas obras é que nos empurram para um lado ou para o outro. A fé no coração e as obras vão nos impulsionando. O amor de Deus nos impele, nos impulsiona. Hoje é um dia então de lembrarmos, primeiro, de abrir as mãos como Sara, e na hora mesmo da provação reconhecer que o nosso Deus é maior que os nossos problemas. Ficou pequenininho o problema dela, quando Deus veio e tocou o seu coração. Aquele que ora com fé, que abre os braços e clama por Deus, a oração traz tamanha força a essa pessoa que você fica completamente diferente. Mas aquele que fica ali
mesquinho, do tamanho daquelas coisinhas, das calúnias que as pessoas falam. Porque o que não falta, meus irmãos, é gente para falar mal das outras. Igual Sara, as pessoas falavam mal dela, até o ponto que ela queria tirar a própria vida. Olha o que acontece. Tem gente que passa tanto mal com a maldade dos outros, que às vezes chega a querer até tirar a vida por causa disso. Mas por um fio, quase, e ela de repente, não, isso eu não vou fazer, vai envergonhar meu pai e a minha fé, e clama a Deus, Deus tira esse pensamento. Então na hora que você estiver também desgastado, ali no momento, às vezes caído por isso ou por aquilo, não importa o problema, ergue as suas mãos, porque Deus puxa, Ele nos tira da lama. São Paulo que diz isso: atribulados por todos os lados, mas não esmagados, prostrados por terra, mas não vencidos, derrubados, mas não aniquilados, porque nós temos a mão do Senhor que nos ergue. E para Ele nos erguer, o que precisa? Levante a sua mão, confie, Ele liberta, Ele cura. Deus tem poder, nós é que somos ruinzinhos mesmo para acreditar, mas que Ele tem poder, Ele tem. Não criou você, não criou a mim, tudo que está à nossa volta. Quem pode o mais, pode o menos. Se pode criar tudo isso, não vai poder dar um toque da graça em cada uma das criaturas? Mas depende da nossa fé. E a outra coisa que aprendemos é acreditar que a nossa vida não termina aqui. Seria muito pouco. Deus pagou muito caro com o sangue do seu próprio Filho por nós. Não fomos comprados por ouro nem prata, mas pelo sangue precioso de nosso Senhor. E é este sangue que marca o caminho pelo qual um dia nós vamos atravessar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.